Bate-papo. Professora e coordenadora do curso de engenharia da Univates, Aline Keffer, é nossa convidada porque a Univates realizou um mutirão e uma limpeza em geladeiras que foram atingidas pela enchente. Aline, como vai? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, me achará. E um rapaz de uma voz protuberante, como eu ia dizendo. Aline, conta pra gente o que aconteceu aí nesse processo de tentar recuperar as geladeiras. Então, a gente, desde o início de toda essa tragédia que atingiu o Vale, a gente ficou muito sensibilizado, assim, como curso e como professores, porque a gente tem uma conexão muito grande com o Vale do Taquari. E aí a gente começou a pensar como podemos contribuir. E uma das primeiras ações, então, foi discutir maneiras de recuperar equipamentos. E a gente fez isso pela nossa rede social da engenharia elétrica, né? E essa série de dicas, uma postagem, né, bem simples, com uma série de dicas, acabou circulando por vários lugares aqui da região e teve uma repercussão bastante grande. Então, surgiu uma luz aí, talvez a gente consiga contribuir mais ainda. E como eu ia falando para vocês, a nossa missão ela é vincular a universidade à sua comunidade, né, passar esses conhecimentos. Então, já que nós temos alunos que estão ali estudando essa área, estão se especializando nisso, e uma comunidade que precisa dessa assistência, a gente decidiu juntar o útil ao agradável e prestar essa assistência em termos de limpeza técnica de equipamentos que foram atingidos pela enchente. Tu sabes, Aline, que em meio a uma tragédia tão grande, uma tragédia tão histórica, a gente não tem a mínima noção de quantas geladeiras que foram avariadas, que estragaram. E eu não sei se tu tem um rescaldo de quantas que vocês conseguiram recuperar, porque tu falavas aqui, foram cerca de 50 alunos que participaram desse processo, desse movimento. Perfeito. Foram cerca de 50 alunos durante uma semana e meia desse processo, né? A gente ainda continua indo lá para fazer a finalização dos equipamentos. E foram, assim, a gente não tem noção. Ontem mesmo, uma colega da Engenharia Civil comentava que foram 15 mil residências afetadas e 2 mil completamente destruídas. Então, imagina que cada uma dessas residências tenha alguns equipamentos, né, 5, 10, 15, dependendo da quantidade, e todos eles podem ser recuperados, dependendo se eles não quebraram ou caíram no chão. A parte eletrônica deles, por ter pego água ou barro, não fica comprometida necessariamente. Então, eles têm uma possibilidade de voltar a serem utilizados e diminuir o prejuízo daquela família que já foi tão prejudicada, tanto financeiramente quanto emocionalmente, né? Então, o que a gente encontrou quando a gente começou esse projeto foi uma enxurrada de pessoas pedindo ajuda. A gente abriu um formulário na semana passada e ele teve mais de 300 inscrições, sendo que a gente chamou 5 a 10 dessas pessoas, porque cada uma delas trouxe então, uma geladeira, uma máquina de lavar, um forno, micro-ondas, um forno elétrico, coisas diversas nesse sentido de primeira necessidade. Vocês fuçavam em todos esses equipamentos aí para tentar arrumá-los, é isso? Exatamente. Não só geladeira. Não só geladeiras, a geladeira era a nossa prioridade por causa da sua necessidade para as famílias, mas a gente também viu máquina de lavar como muito importante e alguns computadores, né, pessoas que dependem do computador para trabalhar, notebooks e coisas afins. Então, também são itens de importância. Como a gente tinha um voluntário da área de TI, o Auran, ele conseguiu tomar conta dessa limpeza na área da informática. E a gente ia seguindo mais em função dos eletrodomésticos. Então é importante, Aline, nem tudo que foi molhado, encharcado pela água da enchente está perdido. Exatamente. Na verdade, a chance de recuperação é mais de 90%. Aqueles equipamentos que têm bateria, em que a energia não parou de circular, eles têm mais chances de serem danificados permanentemente. Mas aqueles que não, aqueles ligados na tomada, que o disjuntor caiu, estão protegidos por essa função. Então, se a gente conseguir tirar o barro que fica dentro das placas, que ele iria conduzir umidade, né, poderia conduzir energia e danificar os componentes, a gente salva o equipamento por completo. Alguns ficam quase novos, né, sendo bem limpos, com atenção, ficam quase novos. Aline, por exemplo, uma geladeira, o dano, a pane, o que precisava trocar, por exemplo, assim, de equipamento, de peça, como é que ficava essa questão do custo, como é que se deu esse processo? Então, a gente não fez trocas de peças, certo? A gente não tem esse respaldo.
a gente só fez uma limpeza técnica. Então, a gente sabia quais os lugares limpar. A geladeira é um equipamento peculiar, porque ela tem um motor. Quando o motor é inundado, principalmente com barro, ele pode se danificar nos seus enrolamentos, né? E ela tem um motor selado. Então, é uma peça já que não vai deixar de funcionar. Só que ela tem um relé, que é uma peça elétrica, que tem que ser limpa. E, via de regra, as geladeiras mais modernas têm uma placa eletrônica cheia de componentes. E essa precisa ser limpa. Então, pensando desse modo, ela é relativamente simples. Você encontra uma placa, um relé, limpando ela por fora, ela tem uma limpeza eficiente, assim. Ela pode voltar a funcionar 100%. Aline, a partir de agora, concluído este trabalho de assistência dos alunos de forma voluntária para essas pessoas que se inscreveram, vai haver uma espécie de formação para que as pessoas consigam ali minimamente começar esse cuidado com a sua geladeira, por exemplo. Exato, sim. Então, como a gente não conseguiu abraçar tanto da comunidade quanto gostaria ou quanto precisaria, a gente decidiu passar esse conhecimento adiante e chamar a comunidade para aprender e conseguir levar esse conhecimento para as suas comunidades. Então, amanhã nós vamos fazer a primeira edição de um curso gratuito que vai tomar parte desse conhecimento que, inclusive, os alunos foram obtendo durante essa semana para a comunidade. A gente, então, faz o convite, né, para que quem tenha interesse possa se inscrever. A gente vai abrir as inscrições pelo nosso Instagram da Engenharia Elétrica, que é @engelétrica_univates. E chamar esse pessoal para levar adiante e atingir áreas que a gente não conseguiu atingir. E realmente disseminar esse conhecimento básico. E pode ser alguém que nem foi atingido, mas que quer ajudar a sua comunidade. Justamente. Inclusive, um senhor já me procurou, seu Aurélio, muito empolgado, né, dizendo que o seu centro espírita de que ele participa tinha sido atingido até o teto e que os ares condicionados estavam comprometidos. Como não foi um equipamento que a gente pegou em primeira instância, ele se interessou em ele mesmo abrir. Só que ele queria um respaldo, né, pelo menos uma pequena guia de por onde começar, por onde terminar, o que focar. E assim a gente já vai abraçar o seu Aurélio e mais alguns amigos dele nesse curso de amanhã de manhã. Aline, essa capacitação, esse curso, ela é de forma presencial, ela é híbrida, como é que é isso? Isso, vai ser de forma presencial, por 3 horas, é bastante rápido, para dar justamente os primeiros passos, né? Para que a pessoa se sinta minimamente capacitada a abrir um equipamento, tenha confiança, né? A gente entendeu que muitos dos nossos alunos chegaram lá sem ter feito esse tipo de serviço antes, mas por ter alguém do lado que estava fazendo ou alguém que pudesse dar umas primeiras dicas, já conseguiram desenvolver o trabalho de uma maneira excelente. Então, dessa maneira, a gente consegue atender a comunidade, né? Dando essa confiança para que eles façam o serviço, porque, assim, é necessário. Tem tantos equipamentos que precisam dessa primeira limpeza e abertura, o primeiro cuidado, que não há profissionais na região suficientes para dar conta de tudo. Então, é amanhã, a partir das 8h30 da manhã. Duração de 3 horas. 3 horas. E a necessidade de fazer inscrição de forma prévia. Exatamente. Inscrição para a gente conseguir gerenciar o local, né? Que a gente não tem muito espaço lá nos nossos laboratórios. Nós entrevistamos aqui profissionais da área também, durante a nossa cobertura das cheias. E nós falamos aqui sobre a recuperação de TVs, de rádios, de lavadoras, de geladeiras, como a gente abordou mais aqui. Tudo isso é possível? Tudo isso vai estar dentro desse curso, dessa capacitação também amanhã, ou somente estará voltado para determinados equipamentos? Então, a gente decidiu ir para mais ou menos 3 linhas. A linha dos essenciais, que é a geladeira e máquina de lavar, a linha da informática, dos computadores e notebooks e fontes, e a linha dos equipamentos eletrônicos de segunda mão, que seria ares condicionados, liquidificadores, fritadeiras, eletrodomésticos em geral de menor proporção. Então, nessas 3 linhas, a gente vai tentar gerenciar amanhã o nosso primeiro curso. Sem qualquer custo para a comunidade. Sem custo para a comunidade, justamente. Nossos professores também são voluntários, então simplesmente vincular essa ação que tomou o Vale, né? Tão bonito de ver na semana passada tantos voluntários em todas as frentes. Então a gente vai só centralizar o pessoal que já está com a mão de obra disponível e passar esse conhecimento para a comunidade. Muito bem, Aline. Muito
bem. Acho que é isso, né? Inscrição feita pelo Instagram durante o dia de hoje para esta primeira edição que acontece amanhã. E a gente fala muito sobre isso aqui, sobre o voluntariado. Cada um doa aquilo que pode, que sabe. Então, doar conhecimento também faz parte do voluntariado, né? Nossa, é incrível, porque aqui a gente falou muito durante os primeiros dias ali para que as pessoas não fizessem esse descarte sem se certificar que esse equipamento poderia ter utilidade, mas nós não sabíamos, né, de que forma, por onde começar, né, porque quando a gente olha, a gente que é leigo, uma geladeira cheia de água, por exemplo, a gente imagina que ela está perdida, e não é por aí. A gente ouviu tanto nessas últimas semanas o perdeu tudo, perdi tudo, mas existe alguma esperança ali ainda, né, aqueles equipamentos que pegaram a água, e que por fim a pessoa que foi abençoada e não teve sua casa levada, né, como não foi o caso de muitos aqui, ainda pode ter algum vínculo com alguns equipamentos da sua casa. Muito bem. Muito obrigado, Aline. Muito Até a próxima. Até. Aline Keffer, professora e coordenadora do curso de Engenharia da Univates, participando com a gente com esse tema importante.